O Cruzeiro se preparando para a volta do futebol, que vai voltar com tudo, é jogo meio e final de semana. Cruzeiro fazendo aí, neste período de intertemporada, 2 amistosos. A gente acompanha as movimentações no mercado. Hoje Kaique seguiu para se apresentar ao Como da Itália. Tudo isso você confere a partir de agora aqui na Samuca TV. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. O Cruzeiro para este momento de intertemporada, com trabalhos em ritmo acelerado na Toca da Raposa 2. Arthur Jorge observando a garotada, observando todo o elenco que ele tem à disposição. Cauã Prates e Cássio, os únicos até então no departamento médico. Cássio com aquela recuperação muito positiva para voltar mesmo ali na segunda quinzena de agosto aos treinos com o grupo. E o goleiro bastante animado. Claro que agora é aquele período muito importante da recuperação da cirurgia que ele fez, mas dando tudo certo, ele será liberado mesmo com esse tempo recorde para ficar à disposição do técnico Arthur Jorge. Sei que muita gente vai perguntar sobre a informação até que saiu com relação ao goleiro Otávio, Pedro Rocha do GE, falando de uma proposta que pode chegar do Nottingham Forest da Inglaterra. Ainda não temos nenhuma informação para trazer, então apenas para, o Samuel nem tocou no assunto, isso e aquilo, mas assim que tiver algo concreto, vamos falar se realmente vai ter alguma proposta, se não vai ter, se o Cruzeiro pensa em vender, se não pensa em vender. Então, só paciência aí e vamos seguindo, apurando. Hoje o Kaique seguiu para Itália. Kaique vai fazer os exames médicos e assinar contrato. Vamos ver, ou nesta quarta ou na quinta-feira, a negociação com o Como, empréstimo com obrigação de compra. E aí o período total do contrato do Kaique será de 5 temporadas. Tudo aquilo que a gente já trouxe. 80% dos direitos, 14 milhões de euros a operação total. Cruzeiro tendo uma mais-valia de 10%. Cruzeiro ainda vai ter aquele mecanismo de solidariedade da FIFA em toda a transferência do Kaique. E o jogador já é passado, esteve na Toca da Raposa 2, falou com a gente. O Mike Costa acompanhou a ida do Kaique para São Paulo, e de São Paulo ele segue para Itália. O Cruzeiro que trouxe o Gabriel Rojas e a diretoria seguindo no mercado, sem muito auê até o momento. O Wallace também, carta fora do baralho, vai para o Vitória. Cruzeiro aí acertando o empréstimo do atleta. E seguimos em busca de outras informações. Por exemplo, Gabriel Peck. A conversa, ela continua, mas em um estágio bem devagar ou nada avançado, até porque as cifras neste momento são consideradas altas, então temos que ver. É uma posição que o Arthur Jorge quer muito, um atacante de beirada, canhoto, e aí resta saber se o Cruzeiro aumenta os valores, tenta se aproximar do Gabriel Peck do Los Angeles Galaxy, ou se parte para um outro nome. Então, tem muita coisa ainda para acontecer. É só o começo de intertemporada e a janela vai ficar por muito tempo. E seguimos tentando apurar informações importantes sobre essa questão do Otávio, né? O Igor Coelho está dizendo: vender o Otávio seria um tiro no pé de terceiro goleiro ou 3 goleiros sem oportunidade para promessa em 2 meses, né? De terceiro goleiro sem oportunidade para promessa em 2 meses. Esse moleque vai longe, Cássio não vai voltar tão cedo e o Otávio tem tudo para evoluir cada vez mais. O John Vini tá perguntando: e aí o Nottingham Forest ofereceu 13 milhões aí pelo Otávio? A repercussão, a notícia que eu vi aqui foi do GE, o Samuel, não, o GE que acabou publicando isso aí, sobre uma proposta que viria a aparecer, o Nottingham Forest preparando uma proposta para o Otávio, né? Mas você já até abriu aqui a sua participação, falando que até agora não soube nada disso. Pois é, e realmente vai chegar uma proposta, a notícia foi do Pedro Rocha lá no GE, falando que o Nottingham Forest prepara uma proposta de 13 milhões de euros pelo Otávio. Seria assim,
eu acho que seria uma baita proposta de goleiros aí do futebol brasileiro. Eu acho que o Bento é que foi o mais caro, né? Se tirar o Bento, né, que foi para a Arábia, é a maior proposta de um europeu para um goleiro brasileiro. O Alisson acho que era maior por 8 milhões. Agora, não tenho nenhuma confirmação, repito, se tiver, ou quando tiver, vamos trazer. O que eu acho aqui que a gente pode avaliar é que eu não ia entender de forma alguma. É muito dinheiro, não sei o quê. Tem dois caminhos. Ou você não vende e mostra que o projeto esportivo é mais importante para a sequência da temporada, ou você vende aí, projeto esportivo para mim não vai ter um significado legal a partir de então. Porque é um goleiro que o Cruzeiro cogitou comprar um goleiro. O Otávio passou tanta segurança que desistiram disso. E quando o Cruzeiro cogitou comprar um goleiro, foi consultar e ouviu que o Nottingham venderia o John por 9 de euros. Um goleiro de 30 anos, né? Vindo de uma lesão de joelho. E aí uma promessa. Se você entrega o Otávio... Eu sou da seguinte opinião. O Otávio, 20 milhões de euros para cima, e mesmo assim você tem que pensar muito. Porque se você volta, qual goleiro o Cruzeiro ia encontrar? Eles vão mandar o John, mas não sei... Se mandar o John, aí vai sair por menos ainda, né? Então, porque esse pessoal não é bobo, Eu vi muita gente até falando, 8 milhões mais o John, eu aceitava. Só que, assim, o imaginário, uma coisa tem que ser colocada. Não vai chegar aqui o John que saiu campeão da Libertadores. Vai chegar um John que não estava jogando no Nottingham Forest, um John que vem de uma lesão de joelho, uma lesão importante, e você está perdendo um cara que está claramente numa curva de ascensão. Se a gente pegar o Otávio do primeiro jogo lá contra o Boca Juniors, no Mineirão, e o Otávio que termina o que o Cruzeiro jogou até a parada da Copa, ele já conseguiu evoluir muito, de um jogo para o outro. E é um período de 10, 15 jogos, não bate nem 15 jogos que o Otávio disputou, né? Então, eu tô com o Samuel, assim. E aí, o que pesa nessa proposta hoje, nesse primeiro momento, esse valor fala de 3 milhões, é o financeiro. 3 milhões é a maior venda de um goleiro, falando de Europa, né? Tirando de novo o Bento que foi para a Arábia. Se você aceita baixar isso, você já perde a única coisa que justifica essa negociação, que é o financeiro. Mas o John, a gente não sabe qual John vai chegar ao futebol brasileiro. E aí, eu particularmente, nesse momento, sou muito contra por conta disso que o Samuel falou. Porque aí o recado que o Cruzeiro vai estar passando é que assim, olha, gente, o nosso ano definitivamente ele acabou, a gente está pensando só em equalizar as contas e o que vier pós-parada da Copa do Mundo, ok, porque você perdeu o Kaique, que é o titular, beleza, foi uma baita venda, mas você perde o Otávio, aí daqui a pouco, sei lá, vai perder o Christian também, vai perder o Jonathan Jesus, aí o recado que você passa para o seu torcedor, e para ser bem sincero, eu acho que isso iria acontecer, é um torcedor que vai olhar para a volta da Copa do Mundo e falar, cara, eu vou ao estádio para quê? Para ver um Cruzeiro que está ali só jogando para colocar jogador na vitrine e vender? O que vai passar para mim a imagem para o torcedor é que eu sei que as vendas são importantes, mas é que a gente voltou lá para trás para o que a gente projetava de ser o Cruzeiro na época da gestão do Ronaldo Fenômeno. Essa situação do Otávio, o Otávio não pode ser vendido agora, tá? É diferente do Kaique, ele não rodou os anos que rodou. Se a gente sabe, lateral esquerdo não é uma posição fácil no mercado. É que às vezes eu vejo, o torcedor tem um direito, tá? Eu participo de alguns grupos e a turma tem alguns grupos, tô vendo muita gente assim, vende rápido, com 13 milhões. Pessoal, o Cruzeiro fez um investimento de 6 milhões no Rojas. É um lateral experiente, foi bem no Racing, ganhou Sul-Americana, disputou Libertadores. Mas as coisas não são tão automáticas assim. Tomara que o Rojas, no primeiro jogo dele, agora já é uma realidade que ele é o titular. Hoje, sem jogo, a gente já sabe que o Rojas é o dono da lateral esquerda. Mas dessas coisas que a gente não tem garantias, é que o nome, ele não encaixa de forma automática como a gente às vezes imagina que vai acontecer. Repito, tomara que o Rojas já comece jogando no Cruzeiro como se já aqui jogasse durante muitos anos. O torcedor às vezes pensa, vende o Otávio e contrata o John, contrata outro goleiro. Isso não quer dizer... Gente, o Cruzeiro tem um diamante na mão. Porque o Otávio, ele foi diferente em jogos de Libertadores. A Europa não é boba. Esse preço de 13 milhões, caso chegue de fato essa proposta, claro, a gente está falando que a proposta ainda não chegou, essa é a informação do Pedro Rocha. Respeitando, é claro, ninguém está falando que é informação, estamos só tratando que ainda não chegou. Ele fala que o Nottingham Forest está se preparando. Esse preço é bom para o Nottingham. Porque o Otávio, gente, é um diamante muito bruto. O Cruzeiro tem uma chance. Sabe o que eu vejo no Otávio? Eu vejo o Cruzeiro com uma chance de uma nova dinastia no gol, nível... Não vou falar nível, tá? Mas
com capacidade de ser uma dinastia ao longo dos anos, talvez comparada à dinastia do Fábio. Tá? É por conta do potencial que eu enxergo no Otávio. E assim, cara, você custou a conseguir o goleiro. O Cruzeiro deu muita sorte do Otávio ser capaz de suportar essa pressão, essa responsabilidade. E aí, se vende o Otávio agora, daqui a pouco vende o Christian, ou quem sabe vende o Jonathan Jesus, eu estou muito alinhado com o que disseram o Samuel e o Pedro. Cara, eu, no meu interior, eu vou quebrar, assim, expectativas. Eu sei que o clube precisa vender, tá? Não precisa de ninguém falar aí no chat. O dinheiro é do Pedro, mas ele precisa, ele não vai viver. Todo mundo já sabe como a família Lourenço trata o Cruzeiro, tá? Mas é assim, é porque não é tão simples. Vamos vender e ir no mercado. Vamos vender e ir no mercado. A peça não é igual um quebra-cabeça. A gente torce para que seja. Peças como um quebra-cabeça. A gente viu o Gerson. Pega o exemplo do Gerson, gente. Eu achava que era um jogador que ia... Eu sei que tem um contexto da comissão técnica anterior, mas o futebol não é tão simples. As saídas e as chegadas, e a gente imagina que logo as peças vão dar o retorno, logo elas vão se encaixar. Eu vejo com muita preocupação esse movimento. Espero que o Cruzeiro feche a porta para quando essa proposta chegar. E eu espero de fato que o Otávio seja o goleiro do Cruzeiro, quem sabe por pelo menos os próximos 5, 6 anos, tá? É a minha expectativa. E tem um outro ponto, tá? As negociações do Cruzeiro, elas estão assim, não sei quanto fixo, mais bônus, não sei o quê. Essa aí seria mais uma, né? Ou alguém acha que eles vão chegar com oferecendo 13, fixo. Aí, totalizando, né, uma negociação global, aí daria o que pode chegar, né, com 13 O meu 13 medo milhões, é quando esses bônus forem revelados em algum momento, sabe? Para ver o que... Porque às vezes se for condicionado a número de partidas, beleza. É uma parada mais palpável. Sim. Agora, tem determinadas experiências que a gente já viu no mundo do futebol, de certos bônus aí que algumas equipes colocaram em suas vendas, que assim, são praticamente inatingíveis. Então, o meu medo é esse. Agora, concordo com vocês. Agora, o Cássio, ele chegou a ter uma previsão de só em 2027, né? Ou bem no finalzinho de 2026. Hoje já dá para trabalhar com uma previsão mais otimista do Cássio, o Samuel? A gente tem ainda o quê? Talvez setembro ou antes? Não, é segunda quinzena de agosto. Ele está na etapa mais importante de uma recuperação de cirurgia de ligamento cruzado, mas vem dando uma ótima resposta. E tomara. Esses dias postaram aí ele fazendo agachamento, carregando peso lá, tá louco. O joelho que foi operado, né, cara? Sim. Na minha cabeça é uma loucura. Assim, não é loucura, né, mas como que o corpo dos caras é preparado, realmente, né, velho? Tá muito bem mesmo. E ter disciplina, né? E até agora o que a gente tem acompanhado o Cássio é essa dedicação. A gente vê nesse período até de férias, o trabalho que tem feito e tal. É porque a gente elogia muito, né, e com méritos, né, os elogios são feitos ao Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro, os profissionais que lá estão merecem muito. Fizeram por merecer receber esses elogios. Mas tem muito essa questão da disciplina do atleta também. E eu não esperava diferente do Cássio, sabe? Mas vocês vão me entender. Às vezes o cara já tá, como o Cássio, mais experiente na reta final da carreira. Às vezes ele dá aquela baqueada, tipo, pô, será que eu vou precisar de passar por tudo isso de novo? Depois de tudo que eu já construí na carreira? Talvez essa dúvida chega na mente do cara. Eu acho que tá muito claro que na mente do Cássio ela não aconteceu. Eu acho exemplo demais. Sim. Pra vida, não só pros companheiros. Pra mim, assim, trazendo pra vida, tipo assim, como que ele é exemplo. Só assim, Léo, vamos supor que o Cássio, o Samuel tá falando segunda quinzena ou primeira, Samuel, de agosto? Segunda. Tá. Então, essa data aqui não existe, tá, pessoal? É só um exercício hipotético. O Cássio está 100% apto, dia 22 de julho, se o Arthur Jorge quiser escalar o Cássio contra o Inter, eu vou continuar com o mesmo posicionamento com relação à questão do Otávio, tá? Não muda em nada o meu posicionamento com relação ao Otávio. Cruzeiro deveria... Isso não deveria nem ser discutido, tá? Dentro dos muros da Toca da Raposa, nesse momento, uma possibilidade de saída do Otávio. Você está perdendo um dos pilares do seu time. Se o Cruzeiro consegue se classificar na Copa Libertadores e passar essa sequência que a gente já falou várias vezes aqui dos jogos de abril, dos jogos de maio do Cruzeiro, 9 em abril e 9 em maio, o Cruzeiro muito deve ao Otávio. É só pegar a partida que ele fez na Bombonera, tá? Se não tivessem outras partidas. Então, assim, só para deixar claro que, mas o Cássio vem. Gente, calma lá, sabe? E assim, não venham me falar que a venda do Otávio já estava no script de vendas do Cruzeiro do segundo semestre. Não tem como. Alguém vai falar que essa possibilidade de proposta aconteceria com ele sendo o terceiro reserva? Ele não é o Cauã Moraes, né? E o Cauã Moraes já chegou essa proposta para ele por conta das aparições dele no ano passado, né? Então, vamos
procurar outro tipo de solução, se o Cruzeiro tiver que fazer mais uma venda nesse momento. Alguém poderia falar, né? Mas eu tenho pouca esperança que isso aconteça. Quem sabe no fechamento da janela, a partir do dia 12 de setembro, um balanço de como as coisas estão no Cruzeiro, né? No primeiro semestre, eu consegui ouvir o Spindler falando que as vendas do Batistella e do Cauã Prats não estavam veiculadas à compra do Gerson, nem renovações de Matheus Pereira e nem Caio Jorge. Tá ok. Mas agora o Cruzeiro tá assim, eu estou procurando entender o direcionamento do Cruzeiro de acordo com aquilo que foi pensado para o ano e principalmente após o Arthur Jorge ter conseguido conduzir tão bem como conduziu o Cruzeiro nas suas primeiras 18 partidas como técnico. E acho que até o fator Otávio já motiva também o Cássio de ele entender que precisa nesse momento dar tudo de si, né, nos próprios treinamentos ou recuperação física, para conseguir hoje retomar a condição titular. Então não pode simplesmente pelo nome que tem, pela história que tem no futebol, o Cássio ser titular hoje no Cruzeiro, porque temos um goleiro hoje titular que está dando uma boa esperança, uma boa resposta até agora. Olha, só para continuar sendo chato de vez, peço desculpa a quem está no chat. Para finalizar, se nessa janela o Cruzeiro vende o Kaique por 15 e vende o Otávio por 13, o Cruzeiro errou de não ter vendido o Caio Jorge por 35 no começo do ano, tá? Para mim, a equação é essa. Porque aí você manteve um cara mais velho para lá no meio do ano ter sangrado 2 jogadores mais jovens. Então, estou falando, se acontecer, a minha ótica vai ser essa. Então, o Cruzeiro fez um movimento que não dava conta de fazer. E agora, por conta desse movimento que não dava conta de fazer, mas fez, precisou de vender o Kaique e numa hipotética venda do Otávio, caso ela aconteça. E eu acho que você, se vier a vender o Otávio, você acaba tendo muito trabalho no seu planejamento, porque o Matheus Cunha, quando ele chega, ele dá até a entrevista, ele fala daquele projeto que foi apresentado a ele e tal, e que se tinha uma discussão, assim, para quem sabe substituir o Cássio um dia no gol do Cruzeiro, ele poderia ser preparado para isso. Hoje, eu imagino que esse projeto já não está valendo muito, né? Já não tem tanta firmeza nesse projeto. Ser o Matheus Cunha é o substituto do Cássio. Mas aí passa pelas mãos dele, né? Literalmente. Passou mesmo, né? E aí, hoje você tem um Otávio que nesse momento você tem uma total confiança de que, se não ele já é um substituto, sim, um dia ele será, bem breve. Que assim, o que eu tô com o Valu, né? O Samuel nos trouxe aqui a informação do prazo e a data levantada pelo Valu é uma data hipotética, só para exercício mesmo. O Cássio, mesmo estando apto a atuar contra o Internacional, acho que pouquíssimas pessoas tirariam o Otávio do gol do Cruzeiro. O Cássio vai ter um trabalho, alguém até mandou uma mensagem aí, né, no Superchat mais cedo. O Cássio é um baita goleiro, a história dele fala por si só, mas eu acho que num primeiro momento o trabalho do Cássio vai ser árduo para tirar o Otávio da titularidade, muito por conta do que o Otávio construiu. E é um cara que está em ascensão, um jogador que está em ascensão. Então, eu particularmente ficaria... eu teria essa, não com relação ao que o Valu falou, respeitando a opinião dele do Caio Jorge, mas a sensação que me passaria é de que o Cruzeiro, lá atrás, lá no começo do ano, ele fez movimentos que ele talvez não deu conta de sustentar, e aí por isso ele veio nos jogadores ali mais jovens a possibilidade de voltar pelo menos para a estaca zero, sabe? Para não ficar desbalanceado. Mais de 3 mil aparelhos conectados, já caminhando para 2 mil likes aqui no Mercadão Celeste nesta terça-feira na Samuca TV. Cumprimentar aqui o Thiago. E pela foto aqui, se não me engano, é o Thiago da Rafa ainda. Ele diz assim: contrato longo pro Otávio com plano de carreira é o certo a ser feito. Depois traz um reserva para ele após não renovar com o Cássio. O Cássio até o meio do ano que vem? Sim. Com um pedido aí de contrato longo para o Otávio com plano de carreira. É o que eu gostaria de ver acontecer. Também. Todos fechados aí. E aqui, na questão do Otávio, aí, se pintar uma venda, não tem, a multa é alta, o contrato é até 2028, então... E em relação à porcentagem? Como o Cruzeiro tá com ele? Não, o Cruzeiro deve ter... Porque o Otávio tá aqui há muito tempo. Sim. Não, se não tiver 100%, tem aí 90%, igual 80%. O Kaique, 90%, 80%. Otávio, que é um cria da toca. Fala aí, galera. Gostou desse vídeo? Então, compartilhe, comente, curta também e espalhe pra geral. Tem muito conteúdo para você acompanhar aqui, todos os cortes e, claro, a nossa programação na Samuca TV. Tamo junto? Vamos que vamos!